E aí, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso podcast Penal em Prática. Hoje a gente está dando início à terceira temporada do nosso podcast. Esse é o primeiro episódio. E aí o que é interessante é que a gente vai tentar essa nova modalidade, que é fazer o podcast, né, para captação do áudio. Ao mesmo tempo a gente está tendo aqui essa oportunidade de estar gravando em vídeo, porque a gente consegue, da mesma forma, aproveitar a imagem de uma plataforma. Então, como eu disse, esse é o nosso primeiro episódio da temporada número 3. Quero agradecer a sua companhia, dizer que é um prazer ter você aqui hoje e eu espero que você goste do episódio, que é um episódio bem interessante. Eu dei a ele o seguinte título: Você já foi a um presídio? E a resposta dessa pergunta ela diz muito sobre muita coisa, especialmente sobre a possibilidade de compreensão do sistema, da realidade. Porque é visitando uma unidade prisional que você consegue ter, né, ver a dimensão dessa questão criminológica que está relacionada à realidade prisional, processual penal. É só assim que a gente consegue chegar perto de compreender o sistema, dos problemas, a incapacidade, né, a incapacidade desse modelo funcionar, que é o essencial, né? Porque é lá dentro que você consegue ver como que ele não funciona, como ele não foi feito para funcionar. Na realidade ele funciona, só não funciona para coisa boa, porque ele foi feito para isso, né? Para moer gente, e é isso que ele faz. Então, ele, de certa forma, ele funciona. O que ele não faz é trazer algum tipo de resultado positivo. Ele é um sistema falido que só traz resultado negativo que precisa ser urgentemente revisto. A gente precisa de tentar buscar uma alternativa mais viável, mais humana e menos custosa do que esse modelo prisional que a gente adota. Mas enfim, esse não é o nosso tema. O que a gente está aqui hoje, a gente até pode fazer um episódio sobre essas questões, né? Mas o que a gente está aqui hoje é para falar sobre essa questão de visita, né? Enfim, eu já fui assim, várias vezes no presídio. Não sei nem quantas vezes dizer. Já fui como estudante, já fui como assessor de uma juíza criminal e já fui, né, e vou como advogado. E é legal que cada um desses momentos ele tem a sua peculiaridade, a sua diferença. Quando a gente vai como estudante, a situação é um pouco diferente. A gente vai numa situação mais maquiada, mais preparada, né? Você vai ver o que é bonito, o que é aceitável, né? Já como assessor, eu tive a oportunidade de ir dentro mesmo, assim, sabe? De ver, entrar nas galerias, cela, pátio, conversar com os agentes, ver a realidade da segurança, enfim. E já como advogado, o contato, apesar de diário, semanal, ele não é diretamente dentro da unidade, ele é nos parlatórios, né? Cada unidade tem a sua localização exata do parlatório, diferente muitas vezes, e nas áreas administrativas a gente acaba que não tem acesso, como eu tive a oportunidade como assessor de ir lá dentro, né? Mas vamos lá, vamos para o objetivo do episódio de hoje, que é contar como foi a minha primeira vez, né? Dizer, né, dentro dessa pergunta, você já foi a um presídio? A resposta para mim é sim, e eu quero trazer para vocês aqui como é que foi essa primeira ida. Isso deve ter aí os seus 10 anos ou um pouquinho mais. Tá? Eu tinha acabado de me formar, eu estava quebrando a cabeça como advogado, e veio e surgiu esse primeiro caso criminal. Como é que foi? O filho de um conhecido ele foi preso e a acusação era de que ele tinha roubado um celular. Ele mais um outro rapaz tinham roubado um celular, e eu acho que os dois deviam ter seus um pouquinho mais de 18 anos. Né? E pelo que eu fiquei sabendo, eles estavam de bicicleta
viram uma menina, né, uma estudante, no ponto de ônibus mexendo no telefone, aí eles foram, passaram perto dela, anunciaram assalto, pegaram o celular e, se eu não me engano, eles chegaram a ser presos na esquina seguinte, assim. Né? Nem passou tanto tempo não, foi flagrante mesmo. E aí, enfim, na época eu fui contratado pelos pais de um desses rapazes, não me lembro o nome, e como era para ser, o primeiro passo foi ir ao presídio conversar com ele. Ouvir o que ele tinha para dizer, ver como é que ele estava, passar as informações do processo, né? Quais os próximos passos. Cara, eu tinha acabado de me formar, então assim, eu nem sabia muito como que era esse negócio de advocacia, advogar em presídio, era tudo muito novo. Mas beleza, lá fui eu, né? Engraçado que eu pensei que assim, pô, presídio, sou advogado, meti um terno, cara, muito inocente, né? Porque de terno pro presídio é demonstração da inocência, do amadorismo. Nunca mais. Ele foi uma vez para nunca mais. Não dá, cara. Aquele calor, aquele ambiente, aquela umidade de terno é sacanagem. Mas beleza. O cliente ele tinha sido preso há pouco tempo e ele estava no centro de triagem de Viana, aqui no Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória. Os presos eles são encaminhados para esse CTV que a gente chama, né, Centro de Triagem de Viana, que inclusive é onde hoje faz audiência de custódia. Nessa época da história não tinha audiência de custódia, quem dera se tivesse, mas hoje é onde faz a custódia, então todos eles que são presos em flagrante são levados para lá, até presos em cumprimento de mandado de prisão também. Primeiro passam por lá para depois, no caso, ser redistribuído para as unidades respectivas. Mas beleza, eu cheguei na unidade, me identifiquei, dei o nome do preso, tomei aquele chá de cadeira tradicional e, né, chamaram meu nome e eu entrei, fui entrando assim. E a primeira impressão que eu tive, né, a grande impressão que eu tive, é uma coisa que eu chamei de o cheiro do cárcere. Sabe, é um cheiro muito forte, é uma mistura de umidade com mofo, com suor, né? Sem falar, cara, da quase completa falta de claridade e de circulação de ar. E tudo isso ele forma, ele cria, ele dá vida a esse cheiro do cárcere, que para mim é a representação exata do que é o tratamento penitenciário, né? Qual que é o objetivo da prisão. Porque, sério, assim, não faz sentido nenhum a gente submeter o ser humano a um tratamento desse, assim, um tratamento tão indigno, tão longe dos direitos humanos, né? E veja, direitos humanos que são criados para proteger seres humanos. E até onde eu sei, as pessoas não deixam de ser humano por estar preso. Mas tudo bem. Aí eu fui, segui para dentro da unidade, mais uma vez me identifiquei com a gente, e aí foi interessante que eles destrancaram o portão, aquele barulhinho, né, de clac, clac, clac. Passei pelo portão e pá, e plá, clac, 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 de novo, fecharam o portão. E sério, assim, pô, eu tinha um pouco mais de 20 anos de idade, eu nunca tinha passado aquela fase, chegada aquele momento, né? Aquela realidade era totalmente nova para mim. E é sério, aquele barulho do portão, ele foi bem marcante, assim, sabe? Tranca. Só não foi mais marcante do que o cheiro do cárcere, mas foi bem marcante. E o parlatório dessa unidade, do Centro de Triagem de Viana, ele não fica tipo, fora das galerias, das celas, não. Ele fica no meio das galerias. Então você passa no meio das duas galerias, cela, um pátio no meio, assim, de cada lado, e você passa e chega no parlatório. E, cara, na hora que eu tava passando, assim, nesse corredor, deve ter uns 5 metros no máximo, tinha um grupo de presos que tinha acabado de chegar, sei lá, uns 10 talvez, alguma coisa do tipo. E eles estavam passando por um procedimento de higienização deles. E assim, foi o primeiro soco no estômago que eu tomei, assim, com essa questão de crime, prisão, tal.
eu não sei como é que é hoje, tá? Mas nessa época eles eram colocados pelados, um do lado do outro, assim, né? E aí tinha um agente penitenciário com a mangueira e ele vinha e jogava água nos presos, assim, aí mandava virar, jogava de novo, mandava agachar, abrir boca e tal. Um procedimento bem cruel, assim, sabe? Sério, assim, acho que não lava nenhum carro desse jeito. Mas tá bom. Não, não tá bom, né? Mas aí eu segui meu caminho, né? Tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo e cheguei no parlatório. Eu até me senti um pouco mais aliviado quando eu cheguei. Aí eu fui, conversei com um rapaz, ele me explicou a versão dele. Ele disse que foi o outro rapaz que roubou, ele estava só na bicicleta, nem sabia. Eu fui, expliquei para ele a situação do processo, falei que a família estava muito preocupada, também ao mesmo tempo estava desapontada com tudo aquilo, né? Estava meio puta, né, com tudo aquilo. E eu falei, expliquei para ele que eu ia fazer um pedido de revogação da prisão dele, mas que era para ele ter muita paciência. E é interessante que nesse momento, assim, já dando meio que uma dica, ele é muito importante da entrevista, da conversa com o cliente, nesse momento que ele está preso. E é muito delicado, porque ele está doido para ouvir só coisa boa, que você vai soltar, que você vai resolver, que você vai fazer, que ele vai ficar lá pouco tempo. Mas nem sempre isso é possível, né? Na verdade, na maioria das vezes a conversa é sempre negativa. E aí o ideal é você conseguir filtrar as informações, mas não é assim filtrar para esconder do cliente as coisas, mas é para conseguir passar para ele tudo de uma forma que não vá impactar negativamente, sabe? Você tem que ter um jogo de cintura ali. E tá, eu falei com eles, saí de lá, já estava de noite, fui embora para casa, o presídio era bem longe de onde eu morava. Mas enfim, uma coisa eu garanto, tá? Essa experiência ela mudou minha vida. A energia daquele lugar ela é indescritível. O cheiro, então, nem se fala, né? O cheiro ele fala, sabe? O cheiro do cárcere ele fala. Para mim é isso. Assim, esse cheiro ele ficou impregnado no nariz. Sempre quando eu chego em algum local que tem alguma nota desse cheiro, eu já venho direto para essa memória, né? A lembrança desse dia. E aí, enfim, depois desse dia vieram várias outras experiências, né? Ainda mais dentro da rotina de advogado criminal. Acaba que a gente acaba meio que se acostuma, né? Não sei se acostumar é o termo, mas você se adapta. Né? E isso acaba nem chocando tanto. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Meio que o coração ele dá uma endurecida. E o legal que eu tiro disso tudo é que, né, depois desses dias e tal, ter tido a oportunidade, como eu disse, de ser assessor de juiz, né, de ter sido assessor de juiz, e acompanhar uma inspeção do presídio, assim, dentro do presídio. E a gente, tinha que entrar na galeria, dentro da cela. É uma experiência muito doida. Porque aí, quando você entra na cela, aquele cheiro, esse cheiro do cárcere, sabe? Ele tá lá vivo. É aquele cheiro que lembra que o sistema ele não está preocupado com quem está preso lá dentro. Né? Veja, se ele não se preocupa nem com a gente que está trabalhando lá dentro e que frequenta esse ambiente 24 horas, porque se preocupasse com esse agente, não daria para ele um local tão insalubre para trabalhar. Né? Então, assim, se não se preocupa com o agente, você acha que se preocupa com o preso? Né? E aí, assim, para a gente encerrar, né, com essa história, esse cliente, eu não consegui a revogação da prisão dele, e olha que ele tinha todas as circunstâncias favoráveis, primário, bons antecedentes, menor de 18 anos, menor de 21 anos, tinha frequência escolar, era menor aprendiz, enfim, crime com violência ou grave ameaça, você já sabe, né, responde o processo todo preso, e no caso dele foi condenado a pena mínima do roubo majorado, na época era 157, parágrafo 2º, inciso 1, né, a pena de 5 anos e 4 meses e semiaberto. E aí, veja, ele, como é que é? O sistema ele é cruel, né? Esse menino, de um menino que tinha 18 anos na época, ele foi condenado no semiaberto, então assim, 5 anos e 4 meses. A progressão dele ia ser um pouquinho mais de 10 meses ele progrediria para o aberto, né?
Só que, cara, ele permaneceu uns 9 a 10 meses preso no regime fechado, né? Porque se você está preso provisório, você está no regime fechado. Então ele permaneceu mais tempo no fechado do que efetivamente no semiaberto. Na verdade, ele passou mais tempo, porque até ele conseguir ter o direito efetivamente de progredir, né, para o aberto, isso demora mais tempo do que o próprio tempo que ele deveria ter ficado no semiaberto. Ou seja, ele permaneceu preso quase 100% da pena dele de forma mais gravosa do que a própria condenação. Para a gente ver como que a medida cautelar da prisão preventiva, muitas vezes, ela é mais gravosa do que a própria condenação, né? É vingança, né? Mesmo assim, é bem vingativo, né? E aí o recado que meio que eu quero deixar aqui desse episódio é sobre essa importância da gente que é do direito, né? Principalmente para quem tem uma afinidade com o direito penal, com a área criminal, de ir no presídio, sabe? Porque a gente só consegue modificar uma realidade se a gente consegue entender ela. Né? Se a gente não consegue nem sequer sentir um pouco do problema, como que a gente acha que a gente vai conseguir modificar alguma coisa? Né? E para a gente encerrar mesmo o episódio de hoje, eu queria deixar uma dica de livro. Esse livro aqui, ó, muito bom. Tá? Tá aqui, Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, Alvino Augusto de Sá. Cara, uma obra-prima. O Alvino, ele faleceu, mas ele foi psicólogo, trabalhou muitos anos no sistema prisional, então ele conseguiu enxergar, sabe? Muita coisa interessante. Recomendo a leitura, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado e que tenhamos aí um 2022 muito proveitoso, com bastante episódio aqui no Penal em Prática. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.